E nesta palavra de hoje vamos ouvir a respeito de algumas mulheres que são citadas na Bíblia, que são exemplos não só para vocês mulheres, mas também para nós homens. São exemplos para o servo de Deus. Mulheres que foram exemplos e são citadas na palavra de Deus. Nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, que seja uma palavra de edificação, uma palavra de transformação, para que nós possamos colher esses exemplos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. E nós louvamos a Deus, porque Ele nos dá esses exemplos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo capítulo 86, Salmo de Davi. Leremos a partir do versículo 6 até o 11. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a Ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a Ti, e nada existe que se comparem às Tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de Ti, Senhor, e glorificarão o Teu nome, pois Tu és grande e operas maravilhas, só Tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Teu nome. Amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, para deixar-nos falar, que nós possamos, ó Deus, proferir a Tua palavra e que seja uma palavra de edificação aos corações. Ó Espírito, fala conosco nesta noite. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, ao lermos o Salmo capítulo 86, nós vamos deparar com Davi, ele clamando ao Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia, pelo seu grande amor para com a sua vida. Nós precisamos também ter na boca uma palavra de clamor, pedindo sempre a presença do Senhor, para que Ele venha mover de uma forma sobrenatural na nossa existência. Queridos, quando nós olhamos para a igreja atual, e isso desde muito tempo, nós temos visto que vocês, as mulheres, são maioria. Nós olhamos aqui, por exemplo, os homens que estão presentes perdem em número, as mulheres sempre são maioria, elas são fiéis à obra do Todo-Poderoso. E quando nós vamos para a Bíblia, vamos deparar com essa mesma fidelidade. Desde os tempos idos, a mulher, ela procura ser fiel ao Todo-Poderoso. Elas têm prazer em honrar, em glorificar, em bendizer o nosso Senhor. E Deus as usa de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. E nesta palavra de hoje vamos ouvir a respeito de algumas mulheres que são citadas na Bíblia, que são exemplos não só para vocês mulheres, mas também para nós homens. São exemplos para o servo de Deus. Exemplos que devem ser copiados, que devemos guardá-los no coração e praticá-los no nosso dia a dia, para que o nome santo do Senhor seja honrado, seja glorificado, para que Deus seja exaltado, que nós possamos ter, a exemplo do rei Davi, uma súplica na nossa boca, a exemplo dessas mulheres, possamos fazer a obra do Senhor e estarmos cada dia mais voltados para aquilo que Deus quer. Amém, queridos? A primeira mulher que nós vamos ver como exemplo é Maria. A Maria, mãe de Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 49. E diz a palavra: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Amém? Irmãos, nós como crentes temos uma certa dificuldade em lidar com Maria, não é verdade? Achamos estranhos quando abordamos os exemplos dessa mulher.
Mas na verdade, amados, há exemplos de outros tantos que são narrados na palavra de Deus. Foi alguém fiel ao Senhor, alguém que abraçou a vontade de Deus, abraçou os planos do Senhor e permitiu que fosse usada de uma forma poderosa pelo Todo-Poderoso. E nós vemos, irmãos, que esta mulher mostrou-se como uma serva humilde. Ela não se exaltou, mas ela colocou-se apenas como uma pessoa humilde, uma serva humilde. E no seu cântico ela diz, porque contemplou na humildade da sua serva. Esta é uma realidade, amados, que nós como homens e mulheres de Deus precisamos trazer para o nosso dia, a humildade, amados. A humildade, queridos, leva-nos a viver segundo aquilo que Deus quer, a fazer a vontade do Senhor. A humildade é a simplicidade no agir, é a simplicidade na busca pela presença do Senhor. É uma pessoa, amados, que é acessível e com certeza é uma qualidade que nós devemos cultivar na nossa vida. A humildade que era comum a Maria, a mãe de Jesus. Maria foi escolhida dentre diversas moças. Naquela época, com certeza, não apenas Maria era fiel, mas havia outras. Porém, o Senhor achou por melhor, achou conveniente escolher esta. No entanto, queridos, não era uma tarefa fácil. Foi uma tarefa difícil, uma escolha que custou muito àquela jovem, custou muito àquela mulher. A Bíblia diz que Maria simplesmente apareceu grávida e ela ainda não era desposada com José, ou seja, eles não viviam maritalmente. Maria era esposa de José porque naquela época dava-se em casamento ainda na fase infantil, ainda crianças, as famílias casavam seus filhos. Porém, havia um tempo no qual eles morariam juntos e quando Maria ficou grávida, ela ainda não morava com José. Ainda estava naquela fase inicial. Eis, amados, a dificuldade. Como uma jovem aparece grávida? Se é nossos dias tão modernos, infelizmente tão modernos, ainda é um choque. Fulano de tal está grávida. Imagine há 2000 anos atrás, na cultura judaica. Irmãos, foi muito difícil. Com certeza foi uma barra difícil para ser superada, não só por Maria, mas também por José e pelos familiares de ambos. Foi uma situação muito complicada. No entanto, Maria apresentou-se diante do Senhor como uma humilde serva, um coração aberto para que a vontade do Eterno se manifestasse, para que a vontade do Senhor viesse à existência. Este é o exemplo que Maria deixa para nós. Que você esteja com teu coração aberto para que a vontade do Senhor se manifeste. E observe ainda, muitas vezes o custo é elevado, mas tens que deixar o Senhor manifestar a sua vontade. Que nós possamos olhar para esse exemplo e trazer para o nosso coração dia após dia, amados. Porque é assim que o Senhor quer que sejamos pessoas humildes, porém totalmente sensível à sua voz. Pessoas fiéis, corajosas, destemidas, pessoas, amados, que com certeza muitas vezes sofrem por discriminação, as pessoas olham para você de uma forma diferente. Com ela também foi assim. As pessoas olhavam e apontavam o dedo para aquela jovem. No entanto, ela levantou a sua cabeça, porque ela sabia em quem cria e sabia que carregava dentro em si o cumprimento de profecias. Que você possa crer no mover de Deus e seguir em frente, com humildade, deixando-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Segundo exemplo, a perseverança na oração. A perseverança na oração. Amados, uma das coisas difíceis que nós enfrentamos hoje é sermos perseverantes na oração. Como orar é difícil. Meu Deus, como é difícil você encontrar tempo para orar. Como é difícil você levantar de madrugada, você ir ao monte ou ao local de oração. Como é difícil sair da casa para vir à igreja orar. Se nós não tivermos cuidado, nós não teremos uma vida de oração.
É muito difícil você encontrar tempo para a oração. Mas o interessante é que a oração é extremamente importante na vida do servo. É através dela que nós nos aproximamos de Deus, é através dela que levamos nossas petições, que levamos nossos clamores, é através delas que pedimos para que Deus nos abençoe. E Ana, amados, ela entendeu essa situação. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10, 11 e também o 20, nos fala a palavra. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém, queridos? Irmãos, naqueles dias, nos dias de Ana, filhos, diferentemente de hoje, eram bênçãos. Hoje a sociedade não vê mais filhos como bênção. Eis aí o aborto, eis aí a limitação de números de filhos, essas situações todas. Nos tempos dos profetas, dos reis, naqueles dias bem passados, filhos eram bênçãos. E quanto mais filhos, mais abençoada a casa era. No entanto, amados, a Ana, casada com Eucana, ela não tinha filhos, era estéril. E nós vemos, queridos, que aquela mulher sofria bastante por isso. Ela desejava um filho, porém não era possível. Eucana, aproveitando da oportunidade, da tradição da época, tinha uma segunda esposa, e essa segunda esposa dava-lhe filhos. E ela apontava para Ana, e com certeza havia ali desavenças, momentos difíceis. Porém, amados, essa mulher entendeu que era preciso pedir ao Senhor. A solução estava em Deus. A solução não estava na medicina da sua época, até porque não existia a medicina como nós a conhecemos hoje. Porém, a solução estava no Senhor, aquele que poderia dar-lhe um filho. E ela correu para o templo, e ali ela clamou ao Senhor. Ela pediu por um filho. Ela pediu para que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, concedesse a ela um filho. E o Senhor honrou a fé daquela mulher. Muitas vezes, amados, nós precisamos de uma bênção na vida da gente. Nós precisamos que Deus nos abençoe, abençoe nossos filhos, nosso esposo, esposa, abençoe a nossa casa, que Deus faça algo na nossa existência, que abra a porta de emprego, que faça isso e aquilo acontecer na nossa vida. No entanto, nós não temos coragem de buscar do Senhor. Nós não temos coragem de buscar do Senhor, irmãos. Nós não pedimos a Deus a sua graça, o seu favor. Nós não pedimos ao Senhor que olhe pela nossa causa. Muitas vezes abrimos a boca e passamos a murmurar: porque meu esposo é assim, porque minha esposa é desta forma, porque o meu filho está agindo assim, aquele outro, porque não dá certo no trabalho, porque isso, porque aquilo. E passamos a ser apenas pessoas que murmuram. Não é verdade? O exemplo que Ana deixa para nós é de perseverança na oração. É uma mulher de fé, que mesmo sendo estéril, olha só, ela tinha um grande problema na sua vida, ela era estéril, não tinha solução. Ela estava condenada a ter uma vida vergonhosa como mulher. Uma mulher que não dava filhos ao seu esposo. Olha só a pressão que estava sobre aquela mulher. A pressão que estava sobre ela. Mas ela lembrou-se de Deus. E ela colocou-se diante do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Amém? Ela pediu o que, amados? Um filho. Era possível? Não, não era possível. Totalmente impossível.
Não tinha um médico famoso, olha, vamos lá, vamos fazer uma inseminação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, não existia. Mas ela lembrou-se de Deus. E o exemplo que marca a vida dessa mulher é a perseverança na oração. Ela perseverou. Irmãos, perseveremos na oração. Perseveremos antes de sairmos por aí sem destino, sem sabermos o que fazer. Vamos colocar diante de Deus a nossa causa. Vamos pedir ao Senhor que entre com favor, com misericórdia sobre a nossa vida. Nós falamos para os 4 cantos que o nosso Deus é o Deus do impossível, não é assim? Nosso Deus é o Deus do impossível. Cantamos isso, afirmamos isso. Mas quando vamos para a prática, nós achamos que o nosso Deus não é tão o Deus do impossível assim. Ou seja, falta-nos a fé, a perseverança, a busca. Falta-nos isso, irmãos. E o Senhor deixa registrado a história de Ana, para que nós possamos entender que é possível que Samuel venha à existência na vida daquele que crê. Que é possível que a bênção de Deus venha à existência na vida daquele que crê. Amém? Nosso terceiro exemplo, mulheres que foram exemplos. Vimos a humildade de Maria, a mãe de Jesus, a perseverança de Ana, a perseverança na oração de Ana, e também a coragem para superar o passado de Maria Madalena. Oh, glórias! Queridos, o passado é um grande problema no nosso presente. Eu acho que todos que estão aqui, de certa forma, sofrem com o seu passado. Quando recordam do seu passado, não é bom. Consequências de atos passados estão presentes no nosso dia a dia. Enfim, o passado, ele insiste em nos perseguir, em ser uma pedra na nossa caminhada. Mesmo conhecedores da palavra, certos que Deus perdoa. Deus, ele coloca uma pedra sobre nossos atos passados, atos que não o honraram, que não o glorificaram. Mesmo sabendo disso, sofremos com as consequências. O passado nos persegue, não é verdade? Mas o Senhor mostra-nos a Maria Madalena, uma mulher que superou o passado. Um exemplo de superação. Lucas capítulo 8, versículo 2. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Veja, irmãos, foi uma mulher que teve uma vida muito louca, a ponto de 7 demônios habitarem naquele corpo. E esses foram expulsos pelo Senhor. Dizem por aí que ela era prostituta, porém a palavra de Deus não faz tal afirmação. Mas, algo certo, ela não tinha uma vida legal. Ela tinha uma vida marcada pelo pecado, a ponto de abrir espaço para que o demônio habitasse no seu ser. Mas esta mulher conheceu ao Senhor. Essa mulher teve a oportunidade de conhecer ao nosso Senhor, o mesmo Deus que age hoje na nossa vida. O mesmo Deus. Às vezes nós achamos que o Jesus da Bíblia, aquele de 2000 anos atrás, é mais poderoso do que o Jesus dos dias atuais. Na verdade, é o mesmo Senhor. O que Ele fez, Ele faz hoje em nossos dias. E nós vemos, irmãos, que esta mulher encontrou-se com Cristo, ela apresentou-se diante do Senhor, Deus fez um milagre na sua vida, expulsou os demônios, ela entendeu que estava diante do Messias, do Todo-Poderoso, aceitou o governo de Cristo e a sua vida foi transformada por completo. Ela passou a viver os princípios de Deus na sua vida, na sua existência. E vemos que aquele passado conturbado que ela tinha não a impediu de buscar o Senhor, de seguir na caminhada, de andar com o Todo-Poderoso. Vemos que houve uma superação completa. Quero falar para vocês, queridas, para vocês, amados, que nada do teu passado pode impedir a tua caminhada.
Não importa qual foi o teu passado. Não importa qual foi o teu passado. Nós vemos que essa mulher deixou o seu passado para trás, o seu passado que não era legal, e ela desenvolveu uma nova vida com Cristo. Provavelmente muitos apontaram para ela e a lembraram dos seus pecados do passado, das suas ações pecaminosas passadas, mas não eram suficientes para que ela desistisse do Todo-Poderoso, mas ela seguiu em frente, E é interessante, irmãos, que a Maria Madalena teve experiências profundas com Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 1. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E ali encontraram o quê? O sepulcro aberto. Jesus havia ressuscitado. E elas foram as primeiras a contemplar essa bênção, essa maravilha, essa profecia de Deus para o seu povo. Elas contemplaram a cova vazia. Elas viram o milagre do Todo-Poderoso, porque ali estava apenas a sepultura, mas o nosso Senhor havia ressuscitado. Queridos, nós precisamos superar o nosso passado. Se você porventura tem um passado que te perturba hoje, não sei o que você fez no teu passado, mas se o teu passado te perturba, se a sociedade lembra do teu passado e fazem questão de jogar na tua cara, lembre-se, Jesus já te perdoou. Jesus já purificou a tua vida e cabe a você viver a nova vida, superar o passado, e quem te dá forças nessa superação é o Espírito Santo de Deus. Não permita que as tuas ações dos tempos idos venham influenciar o teu presente, a ponto de fazê-los pecar diante do Criador. Amém, queridos? Olhemos para o Senhor e nos momentos em que o nosso passado quer ganhar corpo, voz, força, nós possamos colocá-lo debaixo do sangue de Cristo Jesus, repreender a nossa carne e todas as ações das trevas, e declarar que Cristo Jesus nos libertou e nos fez novas criaturas. Esta é a verdade de Deus para a nossa existência e é preciso vivenciá-la no nosso dia a dia. Amém? Quarto exemplo deixado pelas mulheres na palavra de Deus. O temor de Deus da prostituta Raabe. Josué capítulo 2, versículo 11. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glórias a Deus por isso. Irmãos, essa mulher também teve um passado lastimável. A Bíblia diz que ela era uma prostituta. No entanto, tinha um coração sensível à voz do Senhor. E quando ali estavam aqueles que foram observar a terra, ela os acolheu, os protegeu, porque ela sabia da fama daquele Deus, do Deus daqueles homens. E diz a palavra, irmãos, que ela temeu. Ela respeitou, esse temer no aspecto de respeito, ela respeitou o Deus de Israel. E isso foi o suficiente, amados, para que houvesse uma mudança, para que houvesse uma transformação, para que o seu nome ficasse registrado na genealogia de Cristo Jesus. Veja quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus, amados. Quando nós tememos a Deus, quando nós respeitamos o Senhor, Ele faz coisas grandes, coisas que nós não imaginamos, coisas que nós nem mesmo ousamos a pensar. Mas o Senhor vem em nosso favor, Ele age de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. Mateus capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. E vai aí a genealogia de Cristo Jesus. Veja, irmãos, ela ficou registrada como parte da árvore genealógica de Cristo Jesus.
Sabe por quê, irmãos? Porque temeu a Deus, porque respeitou ao Senhor, porque valorizou ao Deus daquele povo. O Deus que ela não conhecia, que ela não vivia os princípios, no entanto, ela conseguiu enxergar na ação daqueles o Deus poderoso. E ela afirmou: quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja a concepção desta mulher, a concepção de Raabe com relação a Deus, Deus em cima nos céus e embaixo na terra, ou seja, não existia sobre a face da terra um Deus mais forte, um Deus mais poderoso do que o Deus daqueles homens. E ela temeu a esse Deus, e ela favoreceu aos servos do Senhor, e Deus olhou com misericórdia, olhou com compaixão, e Deus abençoou de forma grandiosa a vida de Raabe. Nisto, irmãos, aprendemos o seguinte: se nós formos fiéis ao Todo-Poderoso, se houver temor no nosso coração, respeito ao nosso Criador, Deus moverá de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Deus fará coisas grandiosas na vida, igreja, na vida. Nós temos que abrir os nossos olhos, vamos arregalar os olhos, olhar para o Senhor com os olhos bem abertos, porque esse Deus, Ele pode te abençoar. Esse Deus, Ele pode te fazer prosperar. Esse Deus, Ele pode te curar. Esse Deus, Ele pode colocá-lo de pé. Esse Deus também pode te enviar às nações. Esse Deus pode te usar de uma forma grandiosa na administração da sua santa e bendita palavra. E foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. O fervor missionário da mulher samaritana é o nosso quinto item. Este é um exemplo forte na nossa vida. A mulher samaritana estava ali no poço tirando água quando Cristo Jesus apareceu. Ouçamos, João capítulo 4, versículos 28 até o 30. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Que bênção, irmãos. A mulher samaritana de Samaria. Jesus, judeu. Não se davam, mas o Senhor mostrou-se como o Senhor, o Deus, o Senhor, água viva, a água que jamais a faria ter sede novamente. E ela entendeu a mensagem de Cristo, ela entendeu a mensagem do Senhor. João capítulo 4, versículo 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Queridos, ela teve a coragem de conversar com Cristo Jesus. Ela não saiu correndo ao encontrar-se com o judeu. Ela não jogou pedra no judeu. Ela não deixou-se tomar ali pela inimizade natural que existia entre eles. Não, amados, ela conseguiu ver no Mestre a solução. Aquele que se apresentou como Messias, o Cristo esperado. Ela creu que aquele poderia ser o Cristo. Ela acreditou no Senhor, mas ela não guardou para si. Este é o exemplo que a mulher samaritana deixa para nós. Ela não guardou no seu coração apenas: conheci o Messias, guardei no coração, fechei, coloquei um cadeado e vou viver minha vida religiosa. Não, ela não viveu dessa forma. Ela conheceu a Cristo, porém ela saiu, voltou para a sua cidade e ali ela disse para aquele povo: venham comigo, vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Ela foi uma missionária. Ela tinha no seu coração fervor, o fervor missionário.
Ela não guardou para si apenas, mas ela foi e testemunhou para os seus amigos, para aqueles que ali moravam. Ela testemunhou de Cristo Jesus, o Messias. E é isso que nós precisamos fazer, igreja. Testemunharmos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o seu testemunho com certeza foi impactante, a ponto de aqueles a acompanharem até Cristo Jesus. Certamente foi um testemunho impactante que chamou a atenção daqueles que a ouviam. Não apenas uma palavra tipo assim, eu encontrei Jesus. Não, ela certamente foi, olha, eu encontrei aquele que diz que é o Messias, eu encontrei aquele que se afirma como Cristo, vamos lá, vamos conhecer, vamos ouvir o que ele tem para nos falar. É assim que deve ser, irmãos, uma palavra fervorosa, prazer em Cristo Jesus. O ensinamento da mulher samaritana é que devemos falar de Cristo com fervor, com prazer, com alegria. E deixa-nos ainda o exemplo do ide, que nós devemos ir pelas nações. E as nações muitas vezes é o teu vizinho, é o teu bairro, sim, a tua própria cidade, o teu estado, o teu país e quem sabe fora do teu país. Mas é o ide do eterno que precisa ser praticado. Nós não podemos guardar o Senhor apenas para nós, porém, testemunhar dele para as pessoas. E assim, amados, seremos agraciados com a grande misericórdia, com as grandes bênçãos do Senhor para com as nossas vidas. Amém? Queridos, mulheres que foram exemplos na Bíblia. Com certeza não apenas 5, mas temos com certeza dezenas e dezenas de mulheres que foram exemplos, que nós podemos citar como exemplo, que nós podemos citar. No entanto, escolhemos estas 5 mulheres para falarmos a respeito da humildade de Maria, a modéstia, a simplicidade de Maria, Maria, a esposa de José, a mãe de Jesus, e outros filhos mais, que a Bíblia diz que Jesus teve irmãos. Nós vemos, amados, que essa mulher, ela foi humilde o suficiente para que a grande graça de Deus se manifestasse na sua vida. Deparamos ainda com Ana, a esposa de Elcana, aquela que era estéril, que chorava, que tinha uma vida difícil, mas que entendeu que Jeová poderia fazer alguma coisa por ela. E aos pés do Senhor ela clamou, Senhor, dá-me um filho, Senhor, dá-me um filho, e Deus atendeu, e o milagre veio à existência na vida de Ana, e nasce Samuel, e Samuel foi grandemente usado pelo Senhor. Também vemos a coragem de Maria Madalena, aquela que abraçou a Cristo Jesus como Senhor, após ser purificada dos seus demônios, Deus a fez uma nova criatura, uma nova pessoa, e o seu passado não mais peso teve na sua jornada. Uma nova criatura em todos os aspectos, viveu para a honra e para a glória do Senhor, um exemplo de superação. Também o temor, o respeito, a submissão da prostituta Raabe, aquela que olhou e viu o poder do Senhor, aceitou com certeza o senhorio do Todo-Poderoso sobre a sua vida, e na genealogia de Cristo o seu nome ficou marcado para toda a eternidade. Também, queridos, a mulher samaritana, esse exemplo de mulher missionária, esse exemplo de mulher que entendeu que Jesus era o Messias, porém não guardou para si a mensagem de salvação e levou para a sua cidade, e certamente muitos naquele local creram no Senhor e passaram a seguir a Cristo Jesus. E a nós, igreja, nós precisamos colocar em prática esses exemplos, para que possamos fazer com prazer, com alegria, a obra do Todo-Poderoso, nos deixar guiar pelo Mestre, nos deixar enviar pelo Senhor. E mesmo que os momentos fiquem difíceis, fiquem complicados, mas lembre-se, o nosso Deus é o Deus que todas as coisas pode fazer por nós, e Ele quer abençoar as nossas vidas. Ele quer te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Busque o Senhor e verás a glória dele no seu dia a dia. Amém? Que nós possamos olhar esses exemplos, trazê-los para dentro do nosso coração
e vivenciá-los no nosso dia a dia, e certamente teremos uma vida melhor com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Que esses exemplos deixados por essas mulheres, que sejam fortes o suficiente para que testemunhem dentro do nosso coração, Senhor. Desperte em nós o mesmo desejo, o desejo de observar os teus preceitos e vivermos a tua vontade, e sermos como elas foram, Senhor, agraciadas com a tua grande misericórdia. Ó Deus, abençoa-nos na nossa caminhada, na nossa jornada em direção ao céu, para que nós possamos em todos os aspectos testemunhar, Senhor, do teu poder, da tua graça, sermos exemplos para esta sociedade. Deus, usa-nos como exemplo. Esse é meu clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Mensagem 816.